Tudo bem, pessoal, vamos lá começar a nossa retomada de conteúdo. Afinal de contas, algumas das coisas vocês viram no final de junho, outras no começo de agosto, faz muito tempo. É sempre bom refrescar um pouco a memória, né? Assim você vai mais tranquilo na hora de fazer a sua prova. Muito bem, nesse terceiro bimestre, vamos olhar para algumas coisas de importante. Vamos começar lá pela nossa frente 2. Na frente 2, a gente falou de razão estatística, na verdade, no contrário dessa ordem, né? Vamos falar primeiro de razão, que é mais simples. Quando a gente está falando da razão entre duas coisas, a gente está falando justamente em fazer a divisão entre duas coisas. Não esquece que você tem que fazer essa divisão na ordem que lhe é apresentado esses valores. Então, quando a gente fala da razão entre A e B, é para você fazer a divisão entre A e B. Não se esqueça que não pode dividir por zero. E você já trabalhou com isso em outra área da matemática, lá em geometria. Só que, na verdade, a gente quer falar de proporção. Proporção são duas razões, ou seja, duas divisões, que dão o mesmo resultado. Óbvio que também vale a mesma condição de existência. Os denominadores, tanto o b como o d, têm que ser diferentes de zero para que exista essa divisão e que a divisão seja igual. Existindo essas duas divisões e sendo iguais, a gente fala que elas são proporcionais. E dentro dessa parte de proporcionalidade tem algumas propriedades importantes. Tudo bem que uma delas você usa há muito tempo, nem se lembra de quando, né? Se uma coisa, se A está para B e C está para D, são proporcionais, uma das coisas que você pode fazer é a tal da multiplicação em cruz. Né? Escrever que A vezes D é igual a B vezes C. Uma segunda propriedade, que não muito usada, se você tem essa proporcionalidade, uma das coisas que você pode fazer é somar esse denominador em cima da sua fração, lá no numerador, ou seja, somar o B no A, somar o D no C. E você continua tendo uma proporção. Mudou a proporção? Sim, mas continua sendo proporcional. Mas em especial hoje a gente quer olhar para a terceira propriedade. Se duas coisas são proporcionais, ou seja, se essas divisões são iguais, uma das coisas que você pode fazer é somar em cima e somar embaixo. Somar o seu numerador, somar os seus denominadores e continuar obtendo uma proporção igual você tinha antes. Então, isso realmente é uma das coisas que a gente quer falar hoje. Já em estatística, a gente quer lembrar do que é média aritmética, somar 10 coisas divide por 10, somar 3 coisas divide por 3, somar n coisas divide por n. Cada um desses x é um dos valores que eu tenho. Se eu somar 10 valores, divide pela quantidade total de coisas, as 10. E como eu chamei de x os meus valores, represento por x com esse tracinho em cima. Média aritmética. A seguinte, que a gente fala, é a média ponderada, que nada mais é uma média aritmética onde algum desses valores repete. Quando algum desses valores repete, aparece quantidade de vezes o mesmo valor, a gente fala que essa quantidade de vezes nada mais é do que o peso. Então, falar em peso é sinônimo de falar em quantidade. A gente agrupa os caras que repetem, identifica quantas vezes cada um deles repete e divide pela soma dos pesos por isso. Já que peso é quantidade e a gente divide pelas o total das nossas quantidades, por isso somar todo mundo. Tudo bem? Além disso, em estatística a gente vai lembrar de outras duas coisas. O que é moda? O elemento que mais repete. E mediana, que é o elemento que está no meio da minha sequência quando essa sequência está disposta em rol. Não esquece. Eu olho para quem está no meio da minha sequência quando eu organizo esses dados em ordem crescente. Tudo bem? Vamos ver questões disso? Para a gente ver como é que a gente vai aplicar essa parada? Muito bem, tá aqui, ó. Lá na página 47 do livro 3, para simplesmente apresentar a ideia de proporção. E realmente é muito simples. Como ele está falando para a gente que essas duas sequências de valores, 2, 3 e x, 8y e 4, são diretamente proporcionais, a gente está falando que a divisão entre eles dá o mesmo resultado. Ou seja, na ordem que aparece, 2 dividido por 8, 3 dividido por y, x dividido por 4. Nessa ordem, essas divisões dão o mesmo resultado. E a gente não sabe trabalhar com essas três divisões ao mesmo tempo. O que a gente acaba fazendo é olhando para as igualdades duas a duas. Vou olhar primeiro para esse começo de igualdade. 2 está para 8, 3 está para y. Usando lá aquela primeira propriedade da multiplicação em cruz.
2y, 3 vezes 8. Nosso 2y é 24. 24 dividido por 2, achei o valor do meu y. A mesma coisa eu vou fazer para essas outras duas igualdades aqui, ó. Agora que eu sei que y é 12, eu posso escrever que 3 dividido por 12 é igual a x dividido por 4. E, de novo, usando lá a propriedade, 3 vezes 4, x vezes 12. 12 dividido por 12, a gente acha o valor do nosso x. Nosso x vale 1, nosso y vale 12. É a maneira mais simples da gente apresentar essas divisões proporcionais. E a gente usou lá a primeira propriedade que a gente falou. Muito bem, vamos para mais um. Lá na página 41, o exercício 21, 3 pessoas montam uma sociedade, na qual cada uma delas, respectivamente, investiu 20 mil, 30 mil e 50 mil, 100 mil no total. O balanço anual da firma acusou um lucro de 40 mil. E o que ele quer que a gente faça? Que a gente divida esse 40 mil entre os 3 sócios, mas não em partes iguais, mas sim em partes diretamente proporcionais. Quer dizer que o primeiro cara aqui da sociedade vai receber X, não sei esse valor, mas é proporcional ao 20 mil. O segundo cara vai receber Y, mas é proporcional a 30. O terceiro vai receber Z reais, proporcional a 50 mil. Como a gente está falando tudo de mil, cada um deles, para não ficar tão extenso na hora de escrever, X por 20, Y por 30, Z por 50. E a resposta também vai estar multiplicada por 1000 no final. Só para não trabalhar com tanto zero. E aqui que a gente precisa da terceira propriedade. Cada um desses caras separados eu não sei. Se eu soubesse um deles, eu poderia resolver como exercício anterior. Resolver de 2 em 2. Aqui não. Por isso aquela terceira propriedade. Que fala que se eu somar em cima, tudo bem. Desde que eu some embaixo. E somar o em cima me ajuda. Porque cada letra separada eu não sei. Mas eu sei que essas 3 partes juntas é o valor total que eu vou dividir entre eles, ou seja, o nosso 40 mil. E aí eu posso substituir esse x mais y por 40, já que a gente está simplificando isso. Tudo isso aqui igual a 40 sobre 100, e agora sim. A mesma coisa que a gente fez antes, a gente vai fazer agora. Vai olhar para a duas de cada uma dessas divisões. Então a gente vai pegar x sobre 20 e falar que é igual a 40 sobre 100, descobrir o valor do nosso x, y sobre 30 igual a 40 sobre 100, determinar o valor do nosso y, z sobre 50, 40 sobre 100, descobrir o valor do nosso z. Descoberto cada um deles, está aí quanto cada um recebeu. 8, 12, 20? Não, a gente está falando em mil. Um recebe 8 mil, o outro 12 mil e, por último, recebe 20 mil. Está aí a alternativa C de Chico. Muito bem. Vamos para mais uma. Está aqui, de estatística. Tabela a seguir contém a distribuição de salários dos funcionários de uma empresa. E ó, quem que ele quer? A média. Né? O que é o perigo? Você querer somar todos esses valores e dividir por 5, que é a quantidade de valores diferentes. Mas tem que se ligar que são 5 funcionários que recebem 1.200. 6 funcionários que recebem 1.350. Então, é uma maneira dele pedir média e, ó, não precisa especificar que é média ponderada nem aritmética. Lembra que ponderada e aritmética é a mesma coisa, só usa a palavra média. Se ele está pedindo a média, basta você identificar isso. Que esse 1.200 aparece 5 vezes a quantidade de vezes que ele aparece. E aí a gente está falando de novo de média ponderada, né? Esse nosso P1 é a quantidade de vezes que o primeiro valor aparece. Esse nosso x1, x2 até o xn são os valores aos quais a gente está se referindo. E o valor, a quantidade total de coisas, quantidade total, soma dos pesos. Né? Então a gente vai identificar aqui ó, que o S médio, salário médio, o 1.200 aparece 5 vezes, 1.350, 6 vezes, o 3.000, 4 vezes, o 4.000, 4 vezes, o 10.000, uma vez. Estou dividindo não pela soma dos salários, porque não é isso que a gente quer. A gente quer dividir pela quantidade de funcionários que tem. 5 funcionários, mais 6, mais 4, mais 4, mais 1. A gente tem aí 52.100 dividido por 20. Achamos aí o valor médio desses salários. Olha que simples, né? Só lembrar aí que quando a gente está falando de média,
pode tanto ser relativo à média ponderada como à média aritmética. Ok? Muito bem. Vamos para mais um de média, que ele fez um pouquinho diferente. Ao invés de ele dar todos os valores, notas, e as quantidades, pesos, ele tirou uma dessas notas. E é isso que tem. Ou ele dá todas as notas e pede a média, ou ele faz o contrário, que é o que ele fez aqui. Durante o ano letivo, um professor de matemática aplicou 5 provas para seus alunos. A tabela apresenta as notas obtidas por um determinado aluno em 4 das 5 provas realizadas e os pesos estabelecidos pelo professor a cada prova. Se o aluno foi aprovado com média final ponderada igual a 7,3, calculada entre as 5 primeiras, qual é a nota obtida na prova 4? Não sei, falta uma dessas notas, porém ele me deu a média. Né? O que eu vou escrever? Uma vez a nota 6,5, duas vezes a nota 7,3, 3 vezes a nota 7,5, duas vezes essa nota que eu não sei. Muito criativo que sou, estou chamando ela de x. Duas vezes a nota 6,2, dividindo pela soma dos pesos das quantidades que a gente tem. Tá lá a soma de tudo isso, ele falou, Chico, isso que eu estou chamando de nota média, eu estou te afirmando que tem que dar 7,3. Pronto, descobrimos o valor do nosso x. Esse nosso 10 que está dividindo, vamos passar para a banda de cá multiplicando. 7,3 vezes 10, 73. 73 menos 56, 17. 17 dividido por 2, está aí a nota que faltava, a alternativa B, 8,5. Tudo bem? Que é sempre a mesma carinha de exercício que a gente tem sempre. Ou dá todas as notas e pede a média, ou dá a média e falta uma dessas notas. Muito bem, vamos avançar mais um pouco então. Agora falando da nossa outra frente. Vamos falar primeiro da frente 4. Frente 4 a gente está falando de análise combinatória. Então, assim, trouxe um resuminho que serve para qualquer exercício de análise combinatória. Os exercícios de análise combinatória são relativos a coisas que a gente usa. Ou a gente combina elementos diferentes e usa o princípio fundamental da contagem de multiplicar todas as opções e quantidades de opções que a gente tem. Ou a gente trabalha com dois grandes grupos de exercícios, as filas e os grupos. Quando eu estou falando de filas, eu estou te dando 5 pessoas e eu quero que você use essas 5 pessoas para criar uma fila. Estou te dando 5 elementos e quero que você use todos. Quando você usa todos os elementos disponíveis, você tem uma permutação, fila, troca. É o troca-troca, permutação. Quando você tem essa permutação, você vai se perguntar uma outra coisa. Se você tem repetição de elementos, pessoas não podem ser repetidas, ok. Mas quando a gente fala de palavras, anagramas, sim, como a própria palavra repete. É uma palavra de 6 letras, onde a letra E aparece 3 vezes. Isso é falar de um elemento que se repete. Se eu fosse falar os anagramas, as permutações dessa palavra, eu tinha que levar em consideração essa troca. Que quando eu troco um E pelo outro, não gera ninguém diferente, acaba dando a mesma palavra. Então, quando você tem uma permutação e tem repetição, você precisa indicar isso. Como que você vai indicar isso? Escrevendo desse jeito. Em cima, o fatorial do total de coisas que a gente tem. E embaixo, cada uma dessas letras que está aqui é uma repetição que eu tenho. Por exemplo, na palavra repete, eu ia escrever fatorial de 6 em cima, porque são 6 letras. E embaixo eu ia escrever um 3 fatorial, porque o E aparece 3 vezes. Tudo bem? Ou você não tem nenhuma repetição, como por exemplo a palavra resumo. São 6 letras, todas elas distintas entre si. E aí você só faz a permutação delas, ou seja, 6 fatorial. De todos ou todos, descontando as nossas repetições. O outro grupo de coisas que a gente tem análise combinatória são os grupos. Tinha 5 pessoas, formei uma fila com 5. Quantas filas diferentes eu consigo? Ou tenho 5 pessoas, quero colocar 3 dessas 5 pessoas dentro de uma sala. Das 5, vou escolher 3 e formar um grupo. Quando a gente forma esses grupos, é o que a gente chama de combinação. E aí a gente tem 3 casos de combinação.
primeiro dos casos é se repete. E a gente vai ter uma combinação com repetição e você usa essa formulinha. Se você tem total de 3 coisas e precisa escolher 5, alguma coisa vai ter que repetir. Mas é só fazer 3 mais 5 menos 1, agrupados de quantos você precisa. Não é isso que a gente quer hoje. A gente quer falar das combinações simples. Quando não tem repetição. A combinação simples nada mais é do que o número binomial. Então, assim, tenho 5 pessoas, quero escolher 3 para estar dentro de um elevador. Não interessa a ordem que cada um entra no elevador. De 5, eu escolho 3. Quando eu faço essa escolha, é simplesmente uma combinação simples. Combinação de 5, grupo 3. 5 fatorial, 3 fatorial, 5 menos 3 fatorial. Quando esses 3 escolhidos não vão entrar no elevador, mas sim vão ocupar as posições de um pódio, ouro, prata e bronze, por exemplo, primeiro, segundo e terceiro lugar, aí faz diferença a posição que cada um vai estar. Afinal de contas, alguém quer ficar em primeiro, segundo, não quer ficar em terceiro. Então, depois que eu escolho esses 3, eu ainda preciso mudar eles de posição entre si, permutar eles. Então, primeiro a gente combina, forma o grupo e depois permuta. Chico, quando que eu vou saber que eu tenho que fazer essa troca ou não? Então, não sei. Vai ter que ver na situação. Se você só está juntando, colocando numa sala, não interessa a ordem de cada um na sala. Se você está juntando isso e tem posições diferentes, pódio, são 3 letras, e essas 3 letras vão ser usadas para uma senha. Afinal de contas, quando você escolhe a letra ABC, se você não digitar nessa ordem, não desbloqueia o celular se você digitar CBA, né? Isso é falar que a ordem desses caras importa. E aí você combina e depois permuta esses carinhas. Ou que alguns gostam de chamar de arranjo, que eu nem gosto de falar de arranjo. Mas muito bem, vamos ver como é que a gente vai olhar para isso aqui com mais detalhe. Bom, primeira coisa, princípio fundamental da contagem, permutação. Quando a gente está falando do princípio fundamental é isso. Tem que escolher entre 2 calças, entre 3 camisetas, entre 4 chapéus. E é isso que eu vou fazer. São 3 tomadas de decisão. Na primeira tomada de decisão, eu tenho que escolher entre 2 calças. São 2 as opções disponíveis. Cada uma dessas calças se associa com 3 camisetas, criando 6 opções diferentes de misturar essas coisas. Por isso que a gente vai multiplicando elas. 2 calças e 3 camisetas. Como são 3 opções de camisetas, até aqui seriam 6 maneiras diferentes de misturar essas roupas usando uma calça e uma camiseta. Se eu incluo mais coisas, vou multiplicando. Se tem 4 chapéus, multiplica isso e está lá. Ó. Cada uma dessas 24 maneiras de fazer isso. Né? A gente tem essa árvore de possibilidades aqui. A nossa permutação tenho lá 5 pessoas, 5 cores, 5 bolinhas, 5 qualquer coisa. Quero formar fila com elas. Quando eu vou escolher, e eu poderia usar o princípio fundamental, quando eu vou escolher o primeiro da fila, 5 opções, escolhido um para estar no primeiro lugar da fila, não posso mais usar ele, tem 4 opções para o segundo. Escolhidos os 2 primeiros, 3 opções. Escolhidos os 3 primeiros, 2 opções. Escolhidos os 4 primeiros, 5 opções. Que por acaso é como a gente está acostumando a escrever 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, o tal do nosso 5 fatorial. E é gosto do cliente, se quer deixar desse jeito ou do outro. Se n coisas, n fatorial e assim por diante. Tudo bem? Princípio fundamental, permutação. Além disso, a gente tem a nossa combinação, que é quando eu formo aqueles grupinhos. Não vou usar todos. Tenho lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Estou chamando de letras? Podiam ser 8 pessoas. Só que você tem que pensar no seguinte, e por isso que a gente usa aquela fórmula do n, k, n menos k. Porque na verdade aquele n menos k que indica alguém muito importante. Se eu falar para você que eu tenho essas 8 coisas, eu quero formar um grupo com 5, na verdade eu estou mentindo. Porque eu não estou formando um grupo com 5, eu estou formando 2 grupos. Um com 5, que são os que eu escolhi, e um segundo grupo de quem eu não escolhi, de quem eu deixei de lado, que é o que sobra. Dos 8, tirando esses 5, sobram 3. E é isso que a gente indica quando a gente faz isso aí. A gente podia falar que a gente está fazendo a permutação de todos e descontando mais opções, multiplica.
Se eu precisar descontar alguém, faz essa divisão. Divide por esse cara e por esse. E, na verdade, esse é o princípio da combinação. 8 fatorial, desconta os 5 que eu agrupei e os 3 que formou um outro grupo. Só que alguém olhou para isso e falou, pô, mas isso aqui é a fórmula lá do tal do CNK? Sim, é a mesma coisa. Total, quem eu quero, quem eu não quero. 8 menos 5. A tal da fórmula do binomial, né? Combinação N elementos KK, nada mais é do que o binomial. E o mais simples de frente 4, que é a probabilidade. Presta atenção na diferença. Possibilidade são coisas que eu conto. São 24 combinações de roupa diferentes que a gente falou antes. Possibilidades. Total de coisas disponíveis. Probabilidade é a chance de alguma coisa acontecer. Em relação a um total. Então, sempre que eu falo em probabilidade, eu sempre acabo tendo que fazer duas contas. Encontrar quem eu quero, encontrar o total de coisas disponíveis e fazer uma relação, uma razão entre elas. É a razão entre o que eu quero e o total. A divisão entre o que eu quero e o meu total. E sim, em todo momento que surge a palavra possibilidade, você vai contar quantas são. Probabilidade é fazer uma divisão. E essa divisão a gente pode tanto deixar indicado como na forma de fração, como a gente também pode representar na forma de porcentagem, de decimal, seja lá como quiser, tá bom? Dependendo de como vai pedir. Vamos ver questões de análise combinatória? Daqui. Um encontro científico conta com a participação de pesquisadores de 3 áreas, sendo eles 7 químicos, 5 físicos e 4 matemáticos. Estão perdendo essa daí, velho. No encerramento do encontro, o grupo decidiu formar uma comissão de 2 cientistas para representarem o congresso, tendo sido estabelecido que esses 2 que vão ser escolhidos, essa dupla, deveria ser formado por cientistas de áreas diferentes. O que é isso? Que então eu preciso ter alguém de química e um de física, ou um de química e um de matemática, ou um de física e um de matemática. E a pergunta é justamente isso, o total de duplas diferentes que eu posso formar. Pode ser um químico e um físico, ou um químico e um matemático, ou um físico e um matemático. E o princípio que você já usa lá na biologia, né, velho? Tá falando que é uma e outra probabilidades que vão se misturar. Você multiplica, são mais opções. Probabilidades distintas, você soma elas. Por isso esse ou. Tem o e, multiplica. Tem o ou, soma. Primeira hipótese é cada um dos químicos associado com cada um dos físicos são 35 maneiras diferentes de formar duplas com químicos e físicos. Ou eu formo uma dupla com químico e matemático, cada um dos 7 associado com cada um dos 4. Ou eu formo dupla de físico e matemático, cada um desses 5 associado com cada um desses 4. E a gente acha aí o total de duplas disponível de fazer. Isso aí nada mais é do que o tal do princípio fundamental da contagem, essas possibilidades diferentes e juntar todas elas para formar o total de possibilidades que a gente tem. Muito bem. Mais um. De quantas maneiras 12 brinquedos diferentes podem ser distribuídos entre 3 crianças, de modo que a mais nova ganhe 5, a mais velha 4 e a outra 3. Agora eu tenho 3 tomadas de decisão diferentes. Criança mais nova, a do meio e a mais velha. Eu não vou usar os 12 brinquedos de uma vez com a criança mais nova. A mais nova vai ganhar 5. Então, desses 12 brinquedos, eu não vou usar os 12 ao mesmo tempo com ela. Só com ela, desses 12, eu vou escolher 5. Dos 12, vou formar um grupinho de 5 brinquedos. Por isso, falar numa combinação de 12 elementos, 5 a 5. A do meio, não vou mais olhar para 12 brinquedos, porque eu já distribuí 5 para a primeira. Se tinha 12 e eu usei 5, para a primeira, sobraram 7 brinquedos. Desses 7 brinquedos, para essa segunda criança, eu vou dar 4 brinquedos. A mais velha, na verdade, né?
E a outra criança, que aí tanto faz também a ordem, mais velha, mais nova, a do meio, porque a gente está multiplicando todo mundo, a ordem do trator não altera o viaduto, do que sobra, eu vou fazer o quê? Uma combinação, aonde dos que sobraram, peraí, se 12, tirei 5, sobrou 7, tirei 4, sobraram 3, e desses 3, eu vou usar os 3, né? Na verdade, sobrou 3 brinquedos, toma, os 3 brinquedos, só tem uma maneira de fazer isso. E se eu tivesse falado que é uma combinação 7-3, sobrariam 4 brinquedos, ia dar os 4 para a última, e por isso que tanto faz a ordem desses dois caras, tá bom? Importante ressaltar isso. Eles são o que a gente chama de complementar. E aí, quando a gente faz o binomial de cada um deles, todo mundo multiplicando, ainda dá para simplificar um pouco aqui, para não ter tanto trabalho, né? Lembrando que 0 fatorial vale 1, né? A gente precisou definir esse 0 fatorial como sendo 1 para que existisse esse número binomial. E aí não tem muito jeito. Tem que fazer a continha, dá para simplificar um 5. Desenvolvi o 12 até o 5, porque é quem aparece embaixo. Opa, aqui em azul, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 12. Dá para simplificar lá em cima. Dá para simplificar lá 9 por 3, 8 por 2, para dar um pouquinho menos de trabalho. 10 por 2, 9 por 3, 8 por 2. Deixa eu ver o que sobrou lá em cima. 11 vezes 5, vezes 3, vezes 4, vezes 7, vezes 6. E embaixo só sobrou 1. Tudo bem, só sobrou 1. Multiplicação de tudo isso aqui. São 27.720 maneiras de fazer isso. Não, você não ia ficar tentando de uma em uma. Não, com certeza não. Tá bom? Vamos lá mais um pouquinho? Estamos chegando aí no meio da revisão já, tá bom? De um grupo constituído de 6 enfermeiros e 2 médicos, deseja-se formar a comissão de 5 pessoas. Quantas dessas comissões podem ser formadas se os 2 médicos devem, necessariamente, fazer parte de todas as comissões? Então, quando eu vou formar essa comissão de 5 pessoas, eu teria 5 tomadas de decisão. E eu só tenho 2 médicos. Só que as 2 primeiras tomadas de decisão eu fiquei sem tomar decisão, porque foi uma imposição. Aqui tem que ser um médico, aqui tem que ser um médico. Então aqui eu não tenho mais opção, eu tenho essa imposição. Então, na verdade, o que eu vou olhar são para as outras 3 opções dessa comissão. Que são, eu tenho que colocar 3 pessoas desses 6 enfermeiros, sendo que eu não vou usar os 6 ao mesmo tempo. Se desses 6 eu vou usar alguns, vou escolher 3, a gente vai montar uma combinação de 6, 3 e acabou. Não é? Uma opção, combinação 6, 3. Combinação 6, 3, 6 fatorial 3, 6 menos 3. Dá para dar uma simplificada aqui. Tá aí, total de comissões diferentes que você consegue montar. Que belezinha, né, velho? Bom demais da conta. Assim, eu gosto assim, né? Muito bem. Você já sabe que esses de comissão, tradicional de pedir também. Tanto em prova, vestibular e tudo. Vamos lá um pouco, gente? Foram preparadas 90 empadinhas de camarão, das quais, a pedido, 60 deveriam ser bem mais apimentadas. Por pressa e confusão de última hora, foram todas colocadas ao acaso numa travessa para serem servidas. Presta atenção agora, não são as possibilidades, probabilidade. Fazer uma divisão. Alguém que eu quero, num total que eu tenho. Como que ele quer a probabilidade de alguém tirar uma empadinha apimentada? É isso que a gente vai fazer. O que eu quero, quantidade de empadinhas apimentadas, pelo total que a gente tem. O total são 90 possibilidades, 90 empadinhas possíveis. Apimentadas, 60 possibilidades, 60 apimentadas possíveis. E a nossa probabilidade é o que eu quero pelo total. 60 dividido por 90, 6 por 9, ou ainda, se você preferir, 2 por 3, simplificando isso. Tudo bem? Está lá a alternativa D de divórcio. Ok. Vamos mudar de frente? Ah, não, tem mais um de probabilidade. Um levantamento feito com 300 funcionários de uma empresa apresentou o seguinte resultado. Ah, esse é uma probabilidade diferente. Se liga nesse caso de probabilidade.
sorteia-se ao acaso um indivíduo desse grupo. E aí eu teria que olhar para quantos tem no total do meu grupo, que são 300. Porém, ele tira alguns agora, porque olha o que ele fala. A probabilidade do funcionário não praticar atividade física. Se ele parasse aqui o texto, se eu olhar para quantos não praticam atividade física, 80 homens, 30 mulheres, e essas 110 pessoas em relação ao total de 300. Porém, não, ele mudou a questão. Sabendo que foi sorteado um homem. Quando ele coloca essa condição e te afirma que foi sorteado um homem, não tem mais possibilidade de ser mulher. E aí eu preciso excluir as mulheres desse rolê. E aí eu vou olhar só porque sobrou. No total, sobraram 200 pessoas, 120 que praticam, 80 que não. E a gente vai fazer o exercício só em relação a isso que sobrou depois da minha restrição. Ou seja, 80 no total de 200. Esse é o meu total. E essa é a nossa probabilidade. 80 no total de 200. Ou, se você preferir, 2/5. Alternativa C de Chico. Ok? Vamos bem até agora. Continuemos. Agora sim, nossa frente 3, né? Então, gente, frente 3 é trigonometria, e em especial, a gente está falando de adição de arcos. Seno A mais B, minha terra tem palmeiras, onde canto sabiá. Seno A, cosseno B, seno B, cosseno A. As árvores que gorjeiam aqui não gorjeiam como as de lá. Cosseno de A mais B, cosseno A, cosseno B, troco o sinal sem saber, seno A, seno B. Na verdade, você precisa se ligar no seguinte. Quando for seno, mantém o sinal de mais. Se for seno, sinal de menos, mantém o sinal de menos. No cosseno é que você tem que tomar cuidado. No cosseno, inverte o sinal. Se você está somando dois ângulos, se liga. Cada um desses A e B é um ângulo. A gente vai usar dois ângulos, A e B, para criar um novo ângulo que a gente quer. Seja isso ou o caso especial desses dois carinhas, que é o nosso arco duplo. Seno de 2A, 2 vezes seno A, cosseno A. Cosseno de 2A, cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado. Cuidado não confundir isso com a relação fundamental da trigonometria. Vamos usar isso juntos para ver como é que fica isso? Chico, tem tangente? Tem. Não quero falar dela hoje. Está aqui no slide para depois, se você quiser anotar. Em outro momento a gente volta a falar disso. Ok? Vamos lá. O que eu quero? Que você calcule o valor de seno de 75. Qual é o problema da trigonometria? É que ela requer recursos mnemônicos de memorização. Você não sabe o seno de 75 de cor. Tem obrigação? Não, mas tem uma outra obrigação. Saber lá a tabelinha trigonométrica daqueles ângulos notáveis de 30, 45, 60. 1, 2, 3, 3, 2, 1, todo mundo sobre 2, raiz em cada um, tangente diferente, raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3. Seno e cosseno. Vamos falar desses caras aqui hoje. Então, aqui esses valores. Usando esses ângulos notáveis, eu quero que você crie outros valores para mim. Como, por exemplo, aqui. Usando os valores de 30 e 45, por exemplo, e ele já te deu essa brecha, falou, ó, faz essa soma. Pega esse 75, escreve como 45 mais 30. 30 mais 45, na verdade é gosto do cliente, né? Tanto faz a soma. 45 mais 30, 30 mais 45. Chama um desses caras vermelho de 30, chama o outro de 45 e aplica na fórmula. E acabou. É só substituir. Você precisa dessa fórmula. Tendo a fórmula em mãos, troca o valor de seno de 30, troca o valor de cosseno de 45, troca o valor de seno de 45, troca o valor de cosseno de 30. Encontrou esse valor. Cuidado. Ó, aqui no começo, multiplicação. Multiplica em cima, 1 vezes raiz de 2. Multiplica embaixo, 2 vezes 2. Por isso esse 4. Agora não. A gente está com uma adição. Como tem o mesmo denominador, mantém esse denominador e soma o numerador. E aí também gosto do cliente. Tanto faz raiz de 2 mais raiz de 6, como raiz de 6 mais raiz de 2. Chegamos aí na alternativa E, que é o que a gente queria. Tudo bem?
técnicas de memorização, precisa disso. Mais um exemplo. A gente quer fazer a mesma coisa. Seno de 15, cosseno de 15. Vou te dar a notícia boa, não tem muita opção, tá bom? É o 75, é o 15, é o 105. 60 mais 45. O 15, 45 menos 30. Né? Usando esses valores, 45 menos 30, seno 45, cosseno 30, negativo, negativo lá também. Trocou os valores, multiplicação fica 4 embaixo, subtração, mantém o denominador. Cosseno, não esquece que o cosseno inverte sinal. Se você está procurando o cosseno de 15 e precisa escrever a subtração 45 menos 30, ok. Só que quando você escreve a fórmula do cosseno, olha aqui o sinalzinho de mais. 45, cosseno de 45, cosseno de 30, seno de 45, seno de 30. Fez a substituição, embaixo dá 4, soma aqui. Nem vou juntar numa fração só, porque o exercício está pedindo para mim, falou, Chico, acha cada um deles, acha o seno de 15, acha o cosseno de 15 e depois faz essa conta. Soma esses dois carinhas. Então, vou pegar isso que eu encontrei, somar com isso que eu encontrei. Só que a hora que eu vou somar isso, menos raiz de 2 sobre 4, mais raiz de 2 sobre 4. E se liga, ó. Sobrou esse cara estranho, raiz de 6 sobre 4, e ele mesmo. Ele mais ele. Dois deles. Então, 2 raiz de 6 sobre 4. Ou, se você preferir aí, raiz de 6 sobre 2, né? Simplificando isso aí. Muito bem? Show de bola. Mais um. Clássico também. Pô, cosseno de x é 3/5. Tudo bem que você já sabia até que o seno é 4/5. Você não sabe disso? Daquela relação 3, 4, 5? Não tem problema. Só que você vai precisar da relação fundamental da trigonometria RFT. O que a relação faz? Te dá o cosseno, você encontra o seno. Substituindo 3/5, elevando ao quadrado, 9 sobre 25, levando para o outro lado negativo, 1 menos 9 sobre 25, não vai esquecer do mínimo múltiplo comum, faz MMC entre 1 e 25, divide embaixo, multiplica em cima, 25 menos 9, 16 sobre 5. Seno estava ao quadrado, passei para o lado de cá a raiz, raiz quadrada de 16, raiz quadrada de 25. Está lá o nosso seno. Muito bem. Seno vale 4/5. Para que eu queria isso? Não sei, deixa eu ver. Opa, ele quer o seno de alguém mais alguém. Assim como a gente está fazendo A mais B, em vez de A e B, π sobre 2 e x. Você gosta de radiano? Também não gosto, velho. Então, vamos arrancar esse radiano daí. A gente sabe que π sobre 2, 180 sobre 2 é 90 graus. Então, na verdade, o que ele quer é isso. Seno de 90 graus mais x. Seno 90 cosseno x. Conserva o sinal porque é seno. Seno x cosseno 90. E aí você precisava saber quem é o quê? Seno de 90. Cosseno de x. Seno de x. Cosseno de 90. Pô, Chico, mas não lembro. É, também não. Seno em pé. O seno de 90 vale 1. Cosseno deitado. Cosseno de 90 vale 0. Isso vale 0 e isso vale 1. Então, na verdade, 1 vezes 3/5, 4/5 vezes 0. Seno de 90 mais x é 3/5. Tudo bem? Tranquilo demais. Precisava lembrar desse círculo trigonométrico, dessas coisinhas chatas, não tem como fugir disso. Ok? Vamos lá para mais um? Ah, vamos falar de frente 1 agora, né? Opa, estamos quase encerrando. Aguenta aí. Essa ficou longa. Módulo de um número real. Módulo é um negócio muito simples. Quando você aplica num número. Módulo de 3 é a distância do 3 até o 0. Por isso que a gente fala que módulo de 3 é 3. E por isso que a gente também fala que o módulo de menos 2 é 2. Porque a distância do menos 2 até o 0. Módulo é o tamanho, distância. Módulo de um vetor em física é o tamanho desse vetor. A verdade que a gente faz é o seguinte. Quando o número é positivo, a gente tira a barrinha e escreve esse número.
Quando quem está dentro do módulo é um número negativo, para tirar essa barrinha, a gente inverte o sinal. Como é que a gente deixa um menos 2 negativo? Inverte o sinal, multiplica por menos 1 e ele vira um 2. E é esse o princípio do módulo mesmo. Isso vale, na verdade, quando a gente está falando de módulo de raiz quadrada de alguém ao quadrado, raiz quarta de alguém à quarta e assim por diante. Hoje, módulo. Você precisa avaliar se quem está dentro é positivo, só tira do módulo. Se quem está dentro é negativo, inverte o sinal. Se quem está dentro desse módulo é positivo, maior do que zero, eu só tiro do módulo. Se quem está dentro desse módulo é um número negativo, menor do que zero, quem está aqui dentro é um número negativo. Tira a barrinha? Tira. E coloca o sinalzinho de menos para inverter isso. Tudo bem? Vamos ver como é que a gente vai usar isso. Tá aqui, ó. Uma equação modular. O que é o erro da maioria? A maioria vai acertar metade da questão, porque vai fazer só uma coisa. Vai tirar só esse módulo. E não. A gente precisa fazer essa avaliação. Como é que a gente descobre se o que está dentro do módulo é positivo ou negativo? Na verdade, a gente descobre quando é que ele dá zero. O que está dentro da barrinha, dentro do módulo, dá zero quando eu escolher o meu x valendo 2. Quando eu escolher o meu x valendo 2, eu vou ter dois exercícios acontecendo ao mesmo tempo. E é isso que a gente vai ter que fazer. Olhar para a esquerda, os valores de x menores que 2, os valores para a direita maior que 2. Quando eu pegar qualquer número antes do 2, 1, 0, menos 1, qualquer um deles, e trocar aqui, vamos trocar, por exemplo, o 1. Quando eu pego 1 e escrevo aqui, 1 menos 2 dá menos 1. Ou seja, um número negativo. Então, qualquer número que eu escolher antes do 2, dentro do módulo, vai aparecer alguém negativo. E para tirar esse cara desse módulo, eu preciso fazer o quê? Inverter o sinal. O x fica menos x, o menos 2 fica mais 2. Resolve a equação. Quem tem x de um lado, quem não tem do outro, achou o valor do seu x. Seu x vale meio, e sim, meio é um número antes do 2, serve como resposta para mim. Fizemos metade do exercício. Tudo que eu fiz só vale desse lado. Não vale mais olhar para esse lado. Só posso olhar para o outro lado da minha raiz agora. Quando eu pego qualquer número depois do 2, o 3, por exemplo, e coloco no meu módulo, 3 menos 2 dá 1, um número positivo. Qualquer valor depois do 2 que você escolher e trocar aqui, o resultado vai ser um número positivo. Quando você pegar esse positivo para tirar do módulo, você não precisa fazer a inversão do sinal. Esse cara sempre é positivo, basta você vir e só tirar o módulo e conservar o sinal. O x menos 2 sai como x menos 2. X de um lado, quem não tem do outro, achei meu x. 5 é um número que está depois do 2? Sim. Se é um número que está depois do 2, esse cara serve como solução, esse também serve como solução, e a gente encontra duas soluções para a nossa equação modular. Esse é o nosso conjunto verdade, o meio e o 5. Tudo bem? E se eu tiver dois módulos? A gente vai proceder do mesmo jeito. Só que se são dois módulos, a gente vai ter que fazer o seguinte, ó, achar cada uma dessas raízes. Aqui é uma raiz, aqui é outra raiz. E aquela avaliação que eu fiz quando é positivo e negativo, eu vou ter que fazer em todos esses módulos também. Só que agora a gente vai ter mais intervalos para avaliar. Porque, olha, uma das raízes é 1. Quando é que esse módulo dá 0? No 1. Essa é uma raiz. Quando é que esse cara dá 0? Quando o meu x for 6. É uma raiz. Antes do 1. Qualquer número. Escolhe. Óbvio, vamos simples, 0. Se eu trocar o 0 aqui, 0 menos 1, isso dá negativo. 0 menos 6 dá negativo. Se esse dá negativo e esse dá negativo, quando eu vou tirar do módulo, eu preciso inverter os sinais. Menos x mais 1, menos x mais 6. Resolve a equação. Quando eu pego qualquer número entre 1 e 6, 2. Tá aqui. Troca aqui em cima. 2 menos 1 é positivo. Se é positivo, só tira do módulo e não mexe no sinal.
Só que quando eu pego esse 2 e troco aqui, ó, olha o que acontece. 2 menos 6 dá menos 4. É negativo. Se é negativo, precisa inverter o sinal. Menos x mais 6. Resolve essa equação. Quando você pega qualquer número depois do 6, 7, por exemplo, troca aqui 7 menos 1 dá 6, positivo. 7 menos 6 dá 1, positivo. Se isso é positivo, conserva o sinal. Isso é positivo, conserva o sinal. Resolve em cada intervalo. No primeiro intervalo eu achei que x é menos 5 terços, ok. Menos 5 terços é um número que está antes do 1, que é o intervalo que eu estou resolvendo isso. Só que esse meio que eu criei, só vale olhar para isso se o resultado que eu encontrar, que eu criei uma restrição, uma condição de existência. Só existe isso que eu estou fazendo aqui no meio quando eu olhar para números entre 1 e 6. Só que olha o que eu encontrei para o meu x. 9. Não serve. E não serve. Ok. Então eu preciso testar esse resultado no meu intervalo que eu estou trabalhando. Eu criei essas condições de existência. Menor que 1, entre 1 e 6, maior que 6. Quando eu resolvo a última, ok, meu x deu 7. 7 é um número que está depois do 6. Menos 5 terços é um número que está depois do 1, só que o 9 tinha que estar nesse meio. Se esse cara não está nesse meio, ele não serve para mim. E aí as minhas respostas vão ser menos 5 terços e 7. E óbvio que isso que é o legal de pedir. Porque se você não testar essa condição, você acaba colocando resposta a mais. Tudo bem? Presta atenção nisso. Testa o resultado da sua equação no seu intervalo. E por último, não menos importante, vamos falar de função modular. Vou para o mais simples. Função de primeiro grau, f de x igual a x. Que é essa função que sai cortando aqui, ó. Menos 4 e 4, x igual a y. 3 e 3, 2 e 2, 1 e 1, 0 e 0. Quando você junta todos esses pontos, desenha sua reta. Essa é a função y igual a x. f de x igual a x. Quando eu olho para isso aqui, eu tenho alguns valores de x menos 1, que o resultado dá negativo, menos 1. Eu tenho um x menos 4, que dá resultado negativo menos 4. Como eu quero falar de função modular, eu quero colocar um módulo aí. E vou colocar um módulo no meu x. Só que aí, quando eu pegar o menos 1 e jogar aqui nesse módulo, o resultado não vai dar menos 1. O resultado vai dar 1. Vai inverter o sinal desse cara. Então, esse ponto que estava aqui embaixo vai acabar vindo aqui para cima. Quando x for menos 2, o resultado não vai ser mais menos 2. Vai ser mais 2. Quando x for menos 3, 3. Quando x menos 4, 4. Então, de maneira muito mais simples, eu não quero que você se preocupe com isso. Quando a gente está colocando o módulo na nossa função inteira, não tem resultado negativo. Se tivesse alguém para baixo do eixo x, você espelha esse cara para cima, que foi o que a gente fez. A gente pegou aquela reta que ia lá para baixo, e o pedaço do gráfico que estava para baixo, a gente espelhou, simetricou ela para cima. E esse vai ser o gráfico da nossa função modular. Sempre para cima ali, o que estava para baixo. E o que estava para cima, não mexe, porque continua dando positivo. Você só inverte o sinal quando é negativo. Tá aqui, mais um exemplo. A nossa função módulo de x mais 1. Como eu coloquei o módulo na função inteira x mais 1, a minha função inteira estaria desse jeito aqui. Só que como eu quero colocar o módulo que estava vindo para baixo, ó, virou para cima. Quando virou para cima, ficou com esse gráfico. Mas não é dessa que a gente quer falar. Hoje, a gente quer falar de um caso especial de função modular, que é quando eu não coloco o módulo em todo mundo. Tá vendo lá o menos 1 que ficou de fora? Eu coloco o módulo só no meu x. Quando eu coloco o módulo no meu x, eu usando x negativos ou x positivos, o resultado é igual. E isso é o que a gente chama de função par. O lado positivo e o lado negativo é igual, é simétrico. Então, quando eu olho para isso, a minha função estaria fazendo isso aqui. Quando eu coloco o módulo no meu x, a minha função espelha para o lado.
E você está vendo que agora não ficou tudo positivo, porque esse menos 1 está fora da brincadeira. Quer dizer que eu vou pegar esse gráfico cor-de-rosa que está desenhado, que é o gráfico da função módulo de x, e depois de fazer todas essas contas com módulo, subtrair 1. E aí o resultado que daria 0 dá menos 1. E todos esses resultados vão para baixo. Então não é que função modular não tem pedacinho embaixo. Pode ter. Mas olhar quem está fora desse módulo. Tudo bem? Se coloca só o x no módulo, espelha no eixo y. Se coloca o x em todo mundo, pega o pedaço embaixo e joga para cima. É justamente o que ele quer avaliar da gente aqui. O gráfico da função de raiz em raiz, dado por mais aqui, foi muito mau caráter. F de x quadrado menos 5 vezes módulo de x, tá vendo? Não colocou módulo em todo mundo, colocou só no x. Só que não pode colocar só em 1. Tem que esse x quadrado também estar dentro do módulo. Mas não tá. E o que você faz? Não sei resolver isso. Porém, tem uma das propriedades de módulo que faz muito sentido. Módulo ao quadrado ou módulo de alguém ao quadrado, se eu pegar o módulo, dá positivo. E ao quadrado, continua positivo. Se eu pegar alguém ao quadrado, positivo. Tirou o módulo, positivo. E se eu simplesmente elevar alguém ao quadrado, ele fica positivo. Então ele pode, sendo mau caráter, ao invés de escrever módulo de x ao quadrado, só escrever x ao quadrado. Então, escrever isso que está aqui, usando essa propriedade, é a mesma coisa que escrever isso. O módulo o gráfico dessa função, x quadrado menos 5x mais 6 sem módulo nenhum, seria o gráfico C. Essa parábola que tem raízes 2 e 3, que passa no seu C valendo 6, com cavidade para cima, sem o módulo. E a gente falou que quando a gente coloca o módulo em tudo, esse biquinho que está aqui para baixo, 2 e 3, iria para cima. Mas tudo, fora da função inteira. Antes do x quadrado, depois do 6. Não é isso. Quando eu coloco o módulo só no x, a função espelha. A função estava vindo aqui, passando pelo 3, pelo 2, chegando no 6. E ela vai fazer a mesma coisa do outro lado. Vai descer, passando pelo menos 2, passando pelo menos 3 e subindo, o que está representado aqui no gráfico da alternativa A. Ok? Gente, acabamos nossa revisão. Hoje não tinha jeito. Você vai ter que perder um tempinho assistindo de novo, porque ficou longo, né? Mas foi feito do fundo do coração. Espero que todos tenham uma prova tranquila, calma, sem estresse, sem nervoso. Que vocês mandem muito bem. Fiquem muito felizes com o resultado da API de vocês. Abração para todos. Beijo. Terceirão. Tamo junto.